Tomar decisões não é uma tarefa fácil, principalmente se você está saindo do ensino médio, se você é adolescente, tem 17 anos, tá nesse limbo de acabei de sair da escola, preciso decidir a minha vida inteira, pior ainda. Eu passei por um processo que foi muito desafiador, mas que me ensinou muito. Às vezes eu penso que não precisava passar por tudo aquilo, mas que hoje eu posso trazer para vocês, para você que está me assistindo aí do outro lado, uma outra perspectiva e uma perspectiva de que é possível. Hoje eu faço teatro e licenciatura na UFG, a Universidade Federal de Goiás. E eu sou muito grata aos processos, ao universo, a Deus, a tudo que me fez estar aqui hoje, porque eu aprendi demais, eu sou muito grata porque esse é o meu caminho. E ter essa clareza que esse é o meu caminho hoje foi porque eu passei por um caminho que não era meu. Então, muitas vezes, sim, a gente vai precisar passar por caminhos que não são nossos para entender qual é o nosso caminho. O meu caminho é o caminho da arte, da comunicação, da palavra, da sensibilidade. E muitas profissões, muitos caminhos nos oferecem isso. A palavra, a sensibilidade, a comunicação, a arte. Por exemplo, cuidar é uma arte. Quem já ouviu essa frase? E aí que a gente fica muito confuso, porque existe um pouco de nós em muitas coisas. E principalmente se você é essa pessoa que, assim como eu, é boa em muitas coisas, se dá bem em muitas coisas, tem facilidade de aprender mais rápido, tem facilidade de ensinar o outro, tem facilidade de comunicar o que quer. Mas quando a gente é adolescente, por exemplo, a gente tem dificuldade de comunicar o que quer, mesmo tendo certeza do que a gente quer, porque a gente tem medo. O medo, ele se faz muito presente no novo, no desconhecido. Mesmo se você for assim como eu, repito, uma pessoa que se dá bem com as coisas, consegue se comunicar, mas essa é uma fase desafiadora mesmo. Quando eu estava no ensino médio, eu estava no 2º ano, ele era pandemia ainda, estava ali abrindo as coisas, estava flexibilizando. 2º ano do ensino médio, a minha mãe falou assim: você tem que fazer um curso, você tem que fazer alguma coisa. E ela tinha acabado de terminar o técnico de enfermagem. Sempre foi o sonho dela, sempre foi. E aí ela realizou esse sonho e falou: escolhe um curso para você fazer. Nessa época, meu melhor amigo também, super nessa vibe, quero fazer alguma coisa, quero sentir útil também, quero andar pra frente, né? Essas pessoas que têm propósito. Ele falou: não, vamos fazer um curso junto então. E a gente ficou ponderando assim: qual que tem mais trabalho? Qual que é o menos pior ali pra gente que não conhece nada da área? Sem saber o que era Enem de verdade, sem saber o que era faculdade. É aquele momento que a gente quer se sentir útil mesmo, sabe? E ali eu escolhi junto com ele técnico de enfermagem, por essa proximidade da minha mãe, por parecer mais fácil entre as possibilidades. E eu, que sempre fui essa adolescente, essa jovem que se dava bem nos trabalhos em grupo, desde pequena, o microfone era o meu símbolo, assim, sabe? Eu pegava o microfone nas festas de família e cantava, eu falava que eu sabia chorar, igual as atrizes de novela. Sempre pulsou pra mim a arte.
E por que eu faço esse paralelo com vocês? Porque, no fundo, a gente sempre sabe o que é o nosso propósito. Só falta uma escuta ativa. Uma escuta ativa no sentido de que eu preciso dar credibilidade para o que é meu. E a gente não é ensinado a isso. Jamais. Jamais. A gente é ensinado a escutar outras pessoas falando delas mesmas, seguir essas pessoas e se frustrar. O sucesso é esse e você vai caminhar até o sucesso. Se você não tiver sucesso, o fracasso é esse, você vai caminhar pelo fracasso e dar os seus pulos. Então, eu sempre fui essa pessoa que me dei bem com a comunicação. Minha brincadeira preferida quando era pequena era brincar de rádio. E eu tinha um tablet, eu gravava os programas da rádio. E eu escrevia músicas, então a arte sempre esteve comigo. Quando eu era menor, com uns 10, 11 anos, eu comecei a fazer teatro. Só que por preconceito também, eu saí, preconceito da minha família, esse medo de que isso não era pra mim, isso não era de Deus, isso era pecado, isso era errado, eu ia ficar pobre. E N coisas que fez com que eu me afastasse da minha verdade. Então, aí, voltando para aquele período do ensino médio, entrei no curso técnico de enfermagem. Nessa época eu tratava ansiedade, fazendo terapia. E um belo dia, meu psicólogo me perguntou assim, e a arte? Como que é a arte para você? Eu passei uma sessão inteira chorando. Essa frase, e a arte? O que é a arte para você? Bateu para mim, assim, de uma forma que era como se eu me conectasse com a minha eu de verdade. Batata. Chorei. E aí a gente começou um movimento de entender o que era a minha verdade de verdade, sabe? E aí eu fui entendendo que eu tava no curso técnico de enfermagem para agradar meus pais. Era o sonho da minha mãe, ela realizou. E aí eu tava realizando o sonho dela de novo, que não era o meu. Eu lembro que em algumas aulas eu pensava assim, caramba, eu tô aqui nessa aula prática, aprendendo a fazer curativos. O que será que o pessoal que tá fazendo teatro, um curso de teatro agora tá fazendo? E o mais estranho é que eu me dava bem. Eu me dava bem no curso, eu tirava notas boas, eu participava, eu me interessava pelos assuntos. Porque, como eu falei lá no começo pra vocês, um pouco de nós está em vários lugares e a arte também está em vários lugares, por exemplo, a arte de cuidar. Então eu tentava achar sentido em cada pedacinho daquele curso. As aulas práticas que tinha aqueles bonecos que a gente tinha que ensinar, que estava cuidando deles, era a minha preferida, por exemplo. Então, eu trabalhando isso e fazendo o curso. Eu fiz 6 meses do curso. E nesses 6 meses, a metade ali, o curso era um ano e meio, começavam os estágios. Começava a falar dos estágios na aula, me dava um pânico, assim, dava ansiedade. Eu falei, meu Deus, isso vai se concretizar, não poderia deixar isso se concretizar, porque era aquele desejo de agradar e aquela luta interna de pensar, isso é pra mim? Foi quando, trabalhando na terapia, meu psicólogo falou assim, não, a gente vai ter que chamar seus pais, vamos conversar com eles sobre isso. Porque era aquele medo de desagradar, querendo agradar. E aí, a gente fez uma sessão só com os meus pais e eu. E a gente conversou com o meu psicólogo todo momento, olha, tem outras formas de ter uma renda, tem outras formas, outros caminhos de se descobrir a felicidade. E talvez pra Ana seja a arte. Ainda tem tempo, ela ainda é jovem. Foi quando eu cheguei à conclusão que eu precisava falar. E nesse dia eu falei, eu quero parar de fazer esse curso. E aí meus pais entenderam que aquele não era o melhor pra mim naquele momento, estava me causando ansiedade. Passou-se um mês que eu saí desse curso técnico de enfermagem, eu apresentei minha primeira peça remunerada, de forma profissional. E aí virou uma chave pra mim, porque tornou-se possível aquele sonho de infância, que todo mundo falava que era errado, que não era possível, que era só pessoas que eram muito ricas que faziam. Por quê? Porque aí olha o ponto que eu vou chegar pra vocês. Eu saí do curso técnico de enfermagem e aí no mesmo dia eu pesquisei no Instagram assim, aulas de teatro. Encontrei um lugar que era tipo assim, super longe da minha casa, mas era aula de teatro. Falei, vou lá, vou dar a chance pra mim. E aí eu comecei a ter aulas gratuitas num lugar que eu pegava 3 ônibus de teatro todo sábado.
E eu ia em todas as aulas, isso foi tipo uns 3 meses, assim. E eu fui me desenvolvendo tanto nessas aulas, eu fui mostrando o que estava dentro de mim, que estava preso, que era aquilo que eu acreditava. E a cada aula eu falava, caramba, é isso, é essa energia, é essa pulsão de vida. Depois de um mês que eu saí do curso, eu fui convidada pela minha professora de teatro a fazer uma peça, substituir uma atriz. Peguei a peça em 5 dias, olha que loucura. Peguei a peça em 5 dias, consegui apresentar. E eu lembro que eu recebi meu primeiro cachê, foi R$800. E pra mim aquilo foi tipo assim, não era a quantidade, era a ação toda disso, sabe? Era essa ação de apresentar uma peça, de viver o camarim, de viver a emoção de apresentar, o processo de decorar, o processo de, cara, isso é possível, tem gente trabalhando com isso, tem gente fazendo dinheiro com isso, sabe? Por que eu não? Por que eu com tantas habilidades não? E a partir desse ato de coragem, porque essa transformação, essa virada de chave foi a partir da terapia, onde eu fui entendendo o sentimento profundo que eu carregava. Por que eu não ficaria feliz depois de 12 horas de um plantão de técnico de enfermagem, mas passaria noites decorando o texto e apresentando, mesmo no cansaço, e hoje eu vivo isso. Passou alguns meses disso, passei de ano, fui pro 3º ano do ensino médio, mas ainda assim eu tava, será que é isso que eu quero pra minha vida? Porque não era eu, era a sociedade, era o peso da minha família, era o peso de tudo que eu escutei sempre sobre arte. E eu sempre estudei em escola pública, e as aulas de redação eram muito pouco, eu precisava fazer o Enem. O meu primeiro Enem eu zerei, porque eu não fazia ideia do que era como treineiro. E esse ano era o ano de fazer de verdade. Então eu falei, meu Deus, comecei a estudar 3 meses antes. Estudar sozinha, e com as aulas de redação que tinha na escola, e o que eu aprendia, pedir doação de livros do ensino médio, e fui lendo, estudando, e aquele processo assim, pelo feeling mesmo, porque eu não fazia ideia do que seguir, de se ia dar certo ou não. Era coragem, e seguir na intuição. Até que um dia eu postei no Instagram, vocês sabem de cursinho grátis que fala sobre Enem, que é preparatório. E aí uma amiga que tinha ido na minha escola, tinha um projeto sobre democratizar o acesso à educação para pessoas de escola pública. Falou, não, eu posso te dar aula de redação. E aí era uma vez por semana, a gente se encontrava, ela me passava 2 temas, eu fazia, juntava com a escola. Nesse meio tempo eu estava lutando com ansiedade e depressão. Depressão ainda não era diagnosticada, mas já tinha sintomas, e essa pressão toda. Estudei 3 meses antes, e com essa minha amiga me dando aula de redação, foi ela que salvou. Como eu poderia imaginar? Tipo assim, a menina que estava estudando técnico de enfermagem, mas vai virar a volta toda. Mas foi a partir de uma ação, lembra? Foi uma ação. Saí do curso e ir atrás do que eu realmente acreditava. Ela foi me dando essas aulas. Fiz o Enem. Passei em 3º lugar na minha cota. E entrei na Universidade Federal de Goiás, na Universidade Pública, para teatro e licenciatura. E eu entrar no teatro e licenciatura é muito significativo, porque eu sempre falava, desde que eu saí do curso, estava fazendo teatro, aos finais de semana, aos sábados. Eu falava, eu quero fazer psicologia, porque também gostava de psicologia, também trabalho com comunicação, também é sensibilidade, também tem um pouco de mim. Mas, no fundo, eu vou fazer algo que é mais socialmente aceito do que arte, do que o que eu acredito de verdade. Falava também que eu queria fazer ciências sociais, porque também tem um pouco de mim, também é político, que é o que a arte trabalha, que eu sei hoje. Mas eu só sei disso também caminhando, depois de acreditar em mim. Então eu entro na faculdade e hoje vivo o meu sonho. Hoje eu vivo e percebo que é possível. Hoje, todos os dias que eu chego naquela faculdade, é um ato de gratidão. E que é possível viver do meu sonho, mesmo com os desafios e as dificuldades.
mas é os desafios e as dificuldades que hoje eu acolho como os desafios e as dificuldades de fazer o que eu gosto, o que é o meu propósito. E eu acredito demais nesse lance de propósito. Um passo que mudou toda a minha trajetória. Então, o que chega para mim, para passar para vocês hoje, é que coragem. Às vezes você não consegue enxergar o outro lado, mas é esse passo de coragem que vai fazer com que o seu caminho seja mais claro, seja mais leve, seja mais fácil de identificar você nele. Porque pensa o tanto que é dolorido você viver uma vida toda sem sentido, ou viver amargurado e pensando, e se? Então, tão jovem, com 17 anos, eu decidi dar um passo para a minha essência, que já era aflorada em mim. E pode ser que a sua essência também esteja aflorada em você e você tenha medo de dizer sim para a sua essência. Mas diga sim para a sua essência pensando na sua segurança mental, na sua qualidade de vida, porque fazer teatro hoje para mim é a minha qualidade de vida, porque é o propósito, é o que faz sentido para mim. Então, nesse caminho eu desejo que você também se encontre, assim como eu consegui me encontrar ainda jovem. Tenho muito a compartilhar para vocês, isso é um pouquinho da minha história de transição para acreditar na minha coragem. Obrigada por assistir até aqui. Até o próximo vídeo. Beijo.